dos nossos corações, falo nossos porque estamos nessa luta, militando por esta CVV nesta cidade, pela criação da CVV, pela chegada da CVV, engajados no amor que sentimos pelo nosso próximo, na luta contra suicidas, pensamentos suicidas e tantas outras. Estamos nos colocando à disposição, porque nada é para nossa honra, e sim pelo amor que sentimos pelo nosso próximo. Eu agradeço, nos abençoe nesta reunião e que tudo seja feito segundo a sua vontade. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Silmara. Nós, então, damos início à nossa reunião, a este encontro, e esclareço que o grupo Aviva, Associação para a Valorização da Vida, como eu disse, a instituição mantenedora do posto do CVV Catanduva, com um grupo de amigos, tendo à frente a presidente, que é a nossa coordenadora, capitã da equipe aí, que é a Ivete Casseverini. Então, ao abrir este nosso encontro, hoje com a presença muito especial do Major Diógenes, eu peço a Ivete que possa saudar os amigos. Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa primeira reunião de candidatos a voluntários da Aviva, a Associação para a Valorização da Vida, responsável pelo Programa de Apoio Emocional e Prevenção ao Suicídio, do CVV, o Centro de Valorização da Vida. A Aviva reúne todos nós que estamos preocupados com o aumento dos índices de suicídio na nossa cidade e no país. E embora o suicídio seja considerado um caso de saúde pública no Brasil, a sua prevenção é um tema ausente das agendas do governo. Então, nós criamos a Aviva para oferecer uma ajuda solidária de apoio emocional. E após a palestra do Major Diógenes, nós estaremos conversando. Legal. Muito obrigado, Ivete. Agradecemos a todos que aqui estão. Inicialmente, nós tínhamos programado que essa reunião fosse pela plataforma Zoom, e aí houve necessidade de uma migração, de uma mudança para o Meet, do Google. Então, agradecemos ao Marildo, que é quem está pilotando aí a reunião, como um dos voluntários, que é treinado, é o que orquestra o Zoom e sabe tudo de Zoom. E teve que aprender hoje o Meet correndo aí. Então, eu observo que vocês devem estar lendo aqui, enquanto eu falo, Ricardo, né? Porque eu estou no meu notebook. E como um ignorante do Meet, eu não sei renomear como eu faria no Zoom para colocar Natália e Ricardo. Então, quando vocês fizerem a leitura aí, Ricardo, é porque é o ignorante, analfabeto da informática, não soube alterar. Mas é importante vocês lerem Natália, porque é ela que sempre está me cutucando para a gente estar fazendo as coisas, tá bem? Depois desse esclarecimento, nós, hoje, nessa noite muito, muito especial para nós, vamos contar com a participação de um convidado que eu me tornei fã dele, mas quem vai falar um pouquinho sobre ele é o Wagner, o Dr. Wagner. Antes disso, eu apenas esclareço sobre o encontro que nós teremos na sequência a apresentação do Wagner, do Major, depois a fala do Major, e depois da fala dele nós concluiremos a primeira parte da reunião. Isso deve se estender em torno de 40 minutos. E na parte segunda, nós estaremos tratando sobre as diretrizes do nosso grupo que está se formando em Catanduva, o posto do CVV, para tirar as dúvidas dos amigos, tá bem? Agora a palavra é do Wagner.
Boa noite a todos, é sempre muito bom encontrar vocês e reencontrar muitos de vocês, principalmente quando esse reencontro tem a ver com um sonho que está se concretizando. Para muitas pessoas, poder descobrir um caminho para trilhar, para realizar um sonho em benefício do próximo, é um grande prazer, é uma honra, mais do que um prazer, é uma honra mesmo. É uma missão, né? Eu acho que a vida da gente começa a fazer mais sentido quanto mais a gente percebe que ela está conectada com as outras vidas, né? E é muito bonito ver tanta gente boa junto aqui, tanta gente sonhando o mesmo sonho, em busca da realização desse sonho. E dentre essas tantas pessoas que estão juntas aqui nesse momento, eu não acredito em acaso, acredito em causalidade, acredito em semear bons acontecimentos. É muito bom poder contar aqui com o Diógenes, que é ele quem vai, vamos dizer assim, dar o tom para a gente. É ele que vai passar um pouco da experiência, do conhecimento dele, o conhecimento que é conhecimento racional, mas é também conhecimento da alma, conhecimento da emoção, porque ele tem experiência com esse tipo de assunto, né? O Diógenes é major dos bombeiros, ele atua há 18 anos na Escola Superior de Bombeiros, ele é idealizador da técnica e do curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio, é diretor da Associação de Estudos e Prevenção do Suicídio, e tem uma formação muito interessante, porque ele é formado na Academia Militar do Barro Branco, é bacharel em Direito, é engenheiro, é mestre em Ciências Políticas e tem várias publicações sobre outros temas, mas também, especialmente, sobre essa questão do suicídio. Então, é uma pessoa que tem, pela vida prática, pela experiência profissional, pela reflexão, pelo ideal, porque ele também atuou bastante tempo como voluntário do CVV, ele tem muito para contar para a gente. Eu agradeço desde já, em nome de todos, e especialmente da direção da Aviva, que é a instituição que sustenta o posto do CVV aqui em Catanduva, que está nascendo em Catanduva. Agradeço em nome de todos a disponibilidade, a boa vontade, a amizade mesmo, que se concretiza com a presença dele aqui entre nós. Muito bem-vindo, Diógenes. Você está com a palavra. Obrigado. Obrigado, Wagner. Pode falar, Ricardo, pode falar. Major, antes apenas da palavra ser todinha sua, apenas dando 2 dicas aos amigos, né? Estou vendo aí tanto rostinho familiar, amigo, tão querido da nossa comunidade, né? Isso é uma alegria muito grande. Se possível, todo mundo deixar o microfone fechadinho, tá? E também aqueles que desejarem que a imagem do Major fique mais ampla na tela e não tenha familiaridade ainda com o Meet, se tiver no celular, toca na tela ou clica na tela no computador, vai aparecer como se fosse um alfinetinho, não sei o nome daquilo, alguém ajuda, aí clica naquele alfinetinho e a imagem fica ampla do Major, tá bem? Ele já tem essa grandeza dele, mas a gente pode, com os recursos, aumentar ainda mais. Seja bem-vindo, Major. Obrigado, queridos. Obrigado a todos. Obrigado. É uma honra estar aqui. Eu quero começar falando que não façam isso, né? Porque a imagem do Major não é a imagem bonita. Então, deixa a imagem de cada um de vocês, para não tomar um susto numa terça-feira à noite. Vamos lá. Então, gratidão, né? Eu sou o Major Diógenes Munhoz, como foi dito, né? Há 15 anos eu falo sobre vida, porque eu não falo sobre suicídio, eu falo sobre a prevenção do suicídio, né? Então, eu enalteço a vida em todas as palestras, em todas as oportunidades, em todas as trocas de ideia, e é um grande prazer, né? Como eu disse para o Ricardo agora há pouco, um convite do CVV para mim não é um convite, nunca será, independentemente de aonde seja o núcleo CVV. É sempre uma escala, porque eu sou um filho do CVV, né? Juntamente com os aprendizados que eu tive no CVV, somados com o Corpo de Bombeiros e outros estudos que fizeram, a gente desenvolveu uma técnica de abordagem humanizada a tentativas de suicídio. Então, eu vou falar um pouquinho dessa técnica daqui a pouco, mas eu acho legal contar um pouquinho da minha história, porque um bombeiro está aqui falando para futuros voluntários do CVV. Então, em 2005, a história começa lá em 2005,
quando um dia eu acordo de serviço no quartel e eu fui acionado para um atendimento de mais uma tentativa de suicídio, que seria mais uma tentativa de suicídio na minha vida aqui na Zona Leste de São Paulo, na capital. Então, naturalmente, naquela época, não só bombeiros, não só pessoas ligadas à área de urgência e emergência, como SAMU, bombeiros, né, pessoal que trabalha em concessionária, enfermeiros, socorristas, nós íamos para esse tipo de ocorrência com um certo desdém, né? Nós éramos neurolinguisticamente programados para distrair e pegar na primeira oportunidade que essa pessoa se distraísse, a gente tomava ali de assalto essa pessoa e retirava ela do risco da morte, né? Pouco importava quem era essa pessoa para a gente, pouco importava quem é a história dessa pessoa, a face dessa pessoa. E a gente ia meio que com o seguinte pensamento: por que eu vou perder o meu tempo, né, salvando uma pessoa que não quer viver, se eu posso canalizar o meu tempo para uma pessoa que quer viver, né? Decorrentes de incêndios, decorrentes de acidentes automobilísticos, entre outros. Então, em 2005, eu subo numa torre de celular, né, e basicamente aquelas escadinhas marinheiro, não sei se vocês já viram essas escadinhas marinheiro, e eu subo lá em cima e eu me deparo com um suicida, né? E durante 6 horas eu fiquei nessa posição, olhando para o então suicida, né? A gente chamava de suicida na época. O grande problema de depois de meia hora, ele não era mais um suicida, ele passou a ser o Alcides. Depois de meia hora, ele tinha uma história, e essa história era bem triste. E depois de meia hora, eu me envolvi nessa história. E lógico, eu tinha sido neurolinguisticamente programado a distrair e pegar, só que é humanamente impossível você distrair e pegar uma pessoa que está numa escada, num patamar acima do seu. Não dá para puxar essa pessoa, senão ela cai. E aí, eu me vi numa situação totalmente extraordinária para mim, porque eu tive que ouvir, simplesmente ouvir uma pessoa. E as 5 horas e meia que se sucederam ali, né, foram de total desespero para mim, porque eu não fiz ou não sabia o que falar. Tecnicamente, eu não sabia o que falar para o Alcides, e depois de 6 horas o Alcides desiste de se matar, né? Ele desce comigo pela escada marinheira. Chegando lá embaixo, né, o sentimento que seria um sentimento de dever cumprido ou de mais uma ocorrência atendida foi o contrário, porque eu me senti totalmente inútil, eu me senti ali totalmente... Eu tinha sido tudo, menos técnico. Eu não tinha realizado a dissuasão da ideia da morte para o Alcides. Eu não tinha convencido ele a não se matar, né? Ele se convenceu. E aí... eu falei, poxa, pensei na época, eu tenho que estudar alguma coisa sobre suicídio, a gente tem que ter uma técnica, né? Deve ter uma técnica no Brasil que convença uma pessoa, baseado em alguma ferramenta, que convença uma pessoa a não se matar. É lógico que em 2005 já existia muita coisa dentro da área da psicologia, da área da psiquiatria, da área da sociologia, escrita sobre suicídio. Porém, para nós, profissionais, que atendemos diariamente centenas de milhares de tentantes, né, pelo Brasil todo, não existia praticamente nada escrito. E aí foi quando um dia, né, eu não lembro transcorrido quantos dias ou se semanas, alguém me falou, você conhece o CVV? Eu falei, CVV? Não. Falou, CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Se não me engano, o telefone na época era 144 aqui, regionalizado ainda, né? Ele falou, dá uma olhadinha no CVV que eu acho que deve ter alguma coisa para você aprender sobre esse assunto. Porque eu não tinha aonde começar, né? Não tinha um pontapé inicial da onde ler os primeiros livros, da onde começar a me informar. E um belo dia, um belo domingo de manhã, eu lembro até hoje, depois de feito um cadastro, eu fui para assistir uma palestra no CVV, aqui no Carrão, também na Zona Leste, e por lá eu fiquei durante 2 anos, né? Passei por todas as peneiras e fiquei atendendo como voluntário o CVV como 2 anos. Foi uma experiência absurdamente glorificante e grandiosa, porque eu aprendi
a desenvolver uma escuta compassiva. Dizem que em pleno 2021, se você quiser se tornar um líder, você tem que desenvolver, na verdade, doar duas coisas. Primeiro é ouvido, segundo é tempo. Quando você doa tempo e ouvido, naturalmente você se torna um líder dentro do seu conceito social, da sua comunidade. E aí vem todo um aprendizado maravilhoso, né, da abnegação, coisa que eu já tinha no Corpo de Bombeiros, né? Mas no Corpo de Bombeiros eu sou um profissional pago pela sociedade para fazer isso. Por mais abnegado que eu seja, por mais voluntarioso que eu seja, não era um trabalho 100% voluntário, né? Porque eu recebo um salário para isso, né? E aí, quando, passado alguns meses já no CVV, eu comecei a perceber que as pessoas que procuravam o CVV, a porcentagem bem menor, eram pessoas que queriam a morte, né? Elas queriam, na verdade, serem ouvidas. E eu comecei a ter contato com uma realidade da sociedade que eu não imaginava, né? Pessoas que simplesmente ligavam para um serviço para falar. Elas queriam apenas um ombro, elas queriam apenas um acolhimento, né? E isso, passado anos e anos, na verdade 10 anos para ser bem exato, 2005 aconteceu isso, quando foi em 2015, atendendo ocorrências e juntamente com toda a carga que eu vinha de conhecimento do CVV, a gente pôde desenvolver uma técnica, que ela chama-se, como disse aí o Ricardo, o Wagner, abordagem técnica a tentativas de suicídio. É uma técnica que visa a dissuasão da ideia da morte. É uma técnica que se baseia na humanização desse tipo de atendimento. Eu não vou mais em 2021 para simplesmente distrair e pegar um tentante. Eu convenço ele de que de todas as opções que ele possa ter escolhido na vida dele, a última e a única que não vai dar certo é a morte dele. Então nós servimos, basicamente, nesses momentos em que corpos são dilaceramente expostos ao olhar da morte, nós servimos como cobertor. Nós servimos como amparo, nós servimos como um link entre o maior desespero da vida dele e alguns fatores de proteção que ele não consegue ver. O que vem a ser fatores de proteção? Na verdade, eu vou resumir, por favor, os psicólogos que estejam me ouvindo, eu estou resumindo fatores de proteção, tá? Mas, basicamente, é tudo aquilo que te ampara. A figura de um filho, a figura, às vezes, de um hobby, de uma coisa que você gosta de fazer. Então, cabe, não só hoje ao Corpo de Bombeiros, não só hoje a socorristas, mas sim a uma gama de profissionais que hoje conhecem a abordagem técnica tentativas de suicídio, a mostrar esses fatores de proteção que estão totalmente confusos e esparsos. Então, a gente faz esse link, gerando uma dissuasão. Para essa técnica, nós temos basicamente algumas ferramentas de dissuasão, né? Maiêutica socrática, nós temos aí teia de indução, na verdade são 7 ferramentas que nós utilizamos para gerar essa ideia da dissuasão da ideia da morte. Mas, eu estava antes de começar aqui, né, escrevendo, né, lembrando da minha época de voluntário, qual que era, né, as principais características que um voluntário tem que ter, ao meu ver, a minha experiência. Primeiro é foco, porque não é fácil, né, você cumprir uma escala de uma forma voluntária, às vezes sábado à noite, às vezes domingo de madrugada, né, sábado à tarde, no qual naturalmente você gostaria de estar com a sua família, né, você gostaria de estar no seu seio familiar, mas como todo serviço voluntário, ele requer uma doação, ele requer uma abnegação. E nesse caso, é a dupla que eu acabei de citar, ouvido e tempo. Então, foco é uma das características que todo voluntário tem que ter. Porque depois, conversando até com o Robert, que foi o ex-presidente do CVV Nacional, desculpa, deixa eu beber uma água aqui, gente, que a voz está indo. Ele me dizia, né, que ele falava assim, Major, no começo tudo é lindo,
No começo são 100, 200, 300 pessoas, o mantenedor, ele está ativo, né? Mas com o passar dos dias, com o passar das semanas, com a rotina dilacerante das escalas, as pessoas começam a ir embora, né? E aí requer, basicamente, um foco dessa pessoa. Ela tem que querer ser voluntária, né? Lógico que a palavra voluntária ela está intimamente ligado com querer, mas o foco mantém essa querência durante algum tempo aí. Então, a primeira qualidade que um bom voluntário tem e deve ter é foco. A segunda, importantíssima, é empatia, porque se você não for empático com o próprio ser humano, naturalmente, você não vai desenvolver ali uma escuta compassiva, você não vai desenvolver uma coisa que eu vou falar na sequência aqui. Então, a empatia para com o ser humano, gostar de pessoas, basicamente é isso, em épocas que não estamos tão vinculados a pessoas, é o segundo, quem sabe, uma segunda qualidade que eu poderia citar para vocês. Então, foco é a primeira, segunda, não tem hierarquia entre elas, por favor, tá, gente? Mas o foco é a primeira, e na ordem de citar aqui, a empatia é a segunda. A terceira, e é fundamental, é a imparcialidade, né? Eu lembro de atender casos, né, de atender telefones com casos que me chocavam, né? E eu já tinha lá meus 15 anos de profissão e fui policial militar, ou seja, eu de alguma forma tive muito contato com as mazelas de uma sociedade, mas alguns casos me chocavam, né? Pedófilos, e dentre estupradores, né, que tinham dores de consciência muito pesados e queriam falar, desabafar sobre esses, às vezes, crimes, né, e a gente tinha que manter uma imparcialidade absurdamente alta, né, porque, naturalmente, nós somos seres preconceituosos, né, eu vou falar um pouquinho sobre preconceito quando eu falar sobre saúde mental, mas o brasileiro é um ser preconceituoso. Nós somos também neurolinguisticamente entender basicamente dois tipos de preconceitos, né? O racial e o de gênero, mas existem centenas de preconceitos pela sociedade que a gente tem, né? E a gente, nesse momento, ao atender um telefone ou estar teclando num chat, nós temos que deixar de lado. Nós temos que ser voluntários totalmente imparciais. Isso é da noite para o dia? É lógico que não. Isso com o passar do tempo. Como que você se torna um bom nadador? Nadando. Você se torna um bom corredor? Correndo. E você se torna um bom voluntário? Atendendo. Não tem outra forma. Os primeiros atendimentos são péssimos. A gente está nervoso, a gente não sabe o que falar, e é bom que a gente nem fale nada, né? Mas os primeiros atendimentos eu lembro que era uma lástima, né? E aí, com o passar do tempo, já tinha aquelas frases padrões, já tinha aquelas palavras, né, que eram chaves ali para serem utilizadas. Aquilo foi naturalmente acontecendo. E a quarta, a quarta propriedade de um bom voluntário é a paciência. Você tem que ter paciência. Paciência, quem sabe, seja o traço mais heróico do ser humano. Simplesmente por não ter nenhum traço de heroísmo, né? A paciência não tem nela, em si, nenhum traço de heroísmo. Por isso mesmo, quem sabe, seja o traço mais heróico do ser humano. Ainda mais numa sociedade tão acelerada que não temos tempo, basicamente, para nada. Nós somos bombardeados de informação diariamente, e não nos aprofundamos nessas informações praticamente nada, né? Numa semana que você tem um assassinato em massa numa creche, dia seguinte você tem a morte de um grande humorista, depois você tem um grande acontecimento social e político no Brasil, na semana seguinte você não lembra, quem sabe, dos 3 acontecimentos, eu estou citando, quem sabe você tenha lembrado de 1 ou 2, né? Por quê? Nós temos uma sociedade, principalmente digital, com uma aceleração de informações, mas com uma carência de sabedoria muito grande. Isso está ligado muito à paciência. Eu lembro, quem sabe o Ricardo lembre também, nós enterramos o Tancredo Neves durante 2 semanas.
Nós enterramos o Ayrton Senna, quem sabe estejamos velando ele até hoje, né? A minha geração tinha essa característica de massificar aquela informação. Porém, existiam mecanismos muito mais limitados do que tem hoje, né? Então, essas são as características, quem sabe, ao meu ver, por favor, gente, né? Não sei se é a visão do CVV como um todo, mas eu, como voluntário, e eu acho que eu nunca deixo de ser voluntário, uma vez voluntário, sempre voluntário, o foco, a empatia, a imparcialidade e a paciência são condições sine qua non, né, como se diz no direito, para que haja aí um ótimo voluntário. Bom, e eu falei um pouquinho sobre preconceito, né? Dentro da suicidologia, todos os estudos têm um lapso temporal, tem um interregno de 10 anos. Não existe nada, falar assim, na pandemia houve um aumento, na pandemia houve a diminuição. Nenhum estudo ligado à área de suicidologia requer menos do que 10 anos de conhecimento estatístico, né? Isso quer dizer o seguinte, que a gente tende a querer rapidamente estudar alguma coisa de uma forma muito rápida e falar, tem tendência para isso, ou está aumentando, ou está diminuindo. Então, na suicidologia não dá, né? Todos os estudos que a Organização Mundial da Saúde lança são de 5, 6, 10 anos atrás. Por isso que a gente às vezes cita, né, estatísticas de suicídio, puxa, mas estatística, ele está citando uma estatística de 2018, de 2017, porque o período de estudo, geralmente, ele é longo, né? E, naturalmente, isso requer duas coisas, né? Isso, na verdade, é decorrência de duas coisas. Primeiro, né, a lentidão da chegada desses números e também o segundo é o preconceito para com saúde mental. Como eu disse lá, anteriormente, o brasileiro é um ser preconceituoso, nós somos preconceituosos. Porém, quando se diz saúde mental, esse preconceito é elevado à enésima potência, com certeza. Se eu pedir para as 93 pessoas que estão me ouvindo agora, para que vocês completem a seguinte frase, todos vocês possivelmente pensem a mesma forma. Psiquiatra é médico de... Psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra não é médico de doido, né? E daí uma frase que requer o preconceito. Eu sempre cito o psiquiatra, por quê? Porque profissionais que labutam diretamente no tratamento de transtornos ou na área da prevenção de suicídio sofrem um preconceito muito grande, né? Psicólogos, né? As pessoas, quem nunca ouviu falar, e isso vai muito da minha geração, viu, gente? Fazer um parênteses aqui, isso é culpa da minha geração, né? Eu estou fazendo meia-culpa aqui, porque a minha geração criou frases terríveis para a saúde mental como um todo. Quem nunca ouviu dizer o seguinte, vai lavar um tanque que isso passa, né? Vai carpir um terreno que isso passa. Eu, naturalmente, 15 anos estudando suicidologia e estudando a fisiopatologia de muitos transtornos de humor e personalidade, eu nunca vi ninguém estabilizar índices de noradrenalina, de serotonina, de endorfina, de melatonina, carpindo um terreno ou lavando louça. Se fosse assim, profissionais que labutam nessa área não teriam nenhum problema de transtorno. Então, a gente tem lá um grande preconceito para com os profissionais. Quer ver outra coisa? Terapia não é frescura. Terapia é autoconhecimento. Como eu disse, nós estamos numa sociedade que tem uma velocidade de informação muito grande, né? Nós queremos stalkear os outros. Quem sabe a Natália saiba mais do que a gente o que é stalkear, porque é uma palavra muito ligada à geração dela, né? Stalkear, basicamente, é você bisbilhotar, principalmente as redes sociais de outras pessoas, saber se está na praia, se está viajando, o que está fazendo. E nós nos esquecemos, e cada vez nos esquecemos mais, de nos auto-stalkear. Na verdade, aquela frase, conhece-te a ti mesmo, ela está cada vez menos em uso, né? Ou cada vez mais em desuso. Então, a única forma de se auto-stalkear é você fazer terapia ou ser um monge tibetano atingindo praticamente o nirvana, né, na sua evolução. Não sendo um monge tibetano, você naturalmente vai ter que se conhecer
por terapia, se preciso. Então, nós temos que ter a total consciência do seguinte: nós temos o direito sagrado de cair. Numa época, numa era também, em que busca-se incansavelmente uma palavrinha chamada resiliência, né? Todo mundo quer ser resiliente, todo mundo. Nós esquecemos de duas coisas. Primeiro, resiliência só se aprende com um método, é apanhar. Segundo, só tem uma professora, é a vida. Ela bate e você se torna resiliente. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A grande verdade é essa. Então, para que nós nos tornemos resilientes, né? A resiliência, como definição na física, é a propriedade que o material tem de, quando submetido a uma força elástica, volta à sua condição aquó, sem sofrer coeficiente de deformidade. Olha que beleza. Na vida é quanto você aguenta tomar porrada e continuar andando. Porém, a gente tem que ter a consciência que cair faz parte do processo da busca da resiliência. Nós temos o direito sagrado de cair. Nunca, absolutamente nunca, se prive desse direito. O que a gente não pode é estar lá embaixo, não conseguir continuar de forma solitária ou sozinha e não aceitar ajuda. Índices estatísticos do mundo inteiro, quando lidos em relação a suicídio de homens e mulheres, demonstram que as mulheres têm 1/3 a menos de mortes quando comparado ao número de homens que são acometidos pelo suicídio, né? Ou seja, os homens se matam 3 vezes mais. Isso basicamente porque as mulheres não têm problema em pedir ajuda, né? Eu lembro, como voluntário também, que o número de mulheres que ligavam para o CVV era muito maior, né? Eu não lembro, né, a proporcionalidade exatamente, mas era muito maior do que o dos homens, né? Então nós temos ainda o que disse, né, o ditame da masculinidade tóxica, né? Nós não damos a possibilidade de sermos fracos. Inclusive, nós estamos num conceito, principalmente digital, né, de TikTokers, de Instagrams e de outras redes sociais, no qual envelhecer é indigno. Hoje em dia, praticamente, envelhecer é indigno, né? Você se torna indigno de estar naquele meio quando você começa a mostrar quem você é na realidade. Então, você passa a ter sintomas, né, de querer vender uma imagem que, na verdade, não sou eu. Eu não sou o Diógenes Munhoz do meu Instagram, né? Eu sou o Diógenes Munhoz aqui dentro de casa, numa vida de gado absurda, né? Trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir, acordar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir, acordar, trabalho... E de vez em quando eu vou para uma atividade social e eu posto loucamente aquela atividade social, dando a impressão daquelas pessoas que me seguem que eu vivo numa festa, né? Que eu vivo numa viagem louca. Eu viajo, quem sabe, uma vez por ano, como todo e qualquer brasileiro, quando não há época de pandemia, logicamente, né? E, lógico, inventaram agora o TBT, né? O TBT, basicamente, a pessoa ela vai para Porto Seguro, pela CVC, e ela lá em Porto Seguro, ela paga em 12 vezes, e lá em Porto Seguro ela tira 4.814 fotos. E durante 4.814 quintas-feiras, você vai ter que ver essa mulher ou este homem em Porto Seguro, hashtag Vida Louca em Porto Seguro, dando a impressão daquele que está em seu quarto stalkeando os outros, né? Que só ele não viaja, só ele não é feliz, só ele não pode. Não entrem, por favor, senhoras e senhores, nesta pilha digital. O Diógenes, ou a Natália, ou o Ricardo, ou a Ivete, de suas redes sociais, é um produto que nós queremos passar. Para que vocês tenham uma ideia, já encerrando esse assunto de rede social, hoje, um S21, que é o lançamento top da Samsung, ele já vem em sua câmera frontal com 3 filtros. Ou seja, quando eu tiro uma foto com o meu S21, não tenho um S21, mas se eu tivesse, basicamente, se eu tirasse uma foto minha com o meu S21 na minha câmera frontal, já não seria mais eu.
seria uma imagem de que eu gostaria de vender. Filtros naturalmente são adaptados, os cabelos já não parecem tão brancos, mas a gente sabe que no dia a dia, na nossa vida de gado, não é bem assim. Então, envelhecer não é indigno. Sabe por quê? Porque a única outra opção a gente não quer. É morrer jovem. E isso a gente não quer. Envelhecer é digno, cair é digno, enfraquecer é indigno, e procurar ajuda é tão digno ou mais do que tudo isso que eu acabei de citar. Nunca se esqueçam disso. Psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é médico de gente. Psicólogo não é frescura. Psicólogo é outro tipo de terapia. Eu sou psicanalista, né? Então eu labuto também na minha área. Qualquer outro tipo de terapia também é autoconhecimento. Mas nós temos um preconceito tão grande, tão absurdo com saúde mental, e as senhoras e senhores vão começar a perceber isso nos telefonemas ou nos chats que vão começar a atender, que o brasileiro deixa de tomar uma droga ou um remédio de tratamento pela simples cor da tarja dele. Se ele é cor vermelha, eu tomo. Se ele é cor preta, eu não tomo. Mal sabendo que a diferença entre eles é que o tarja preta, basicamente, se usado por muito tempo, ele pode causar uma dependência. É a única coisa. Não vai fazer ninguém sair do ar, né? Todos os grandes, né, os mais usados, digamos, remédios no tratamento da ansiedade, no tratamento da depressão, né, eles são de tarja vermelha. Escitalopram, cloridrato de fluoxetina, sertralina, são remédios que, com certeza, uma ou duas, na verdade, se eu for fazer uma estatística brasileira aqui, hoje quase 8 pessoas, 98, quase 8 pessoas tomam, nesse momento, um desses 3 remédios que eu acabei de citar. É lógico que a gente cita a depressão como a mais pop, porque é a mais pop, né? É a mais comentada. E ainda bem que a gente comenta sobre ela. Porém, num estudo do Dr. Bertolotti, a gente vê que a depressão é a que menos mata por suicídio. Né, graças a Deus, né, porque é a mais numerosa e a que menos mata. Existem outros transtornos de humor e transtornos de personalidade que matam muito mais por suicídio. Eu não citaria aqui, nem seria aliviando de citá-los. Mas a depressão, a ansiedade, certos graus de depressão, na verdade, a maioria dos graus de depressão tem cura. Né? Eu sempre desmistifico nas minhas palestras presenciais a depressão e esses transtornos, comparando ao diabético, comparando ele ao hipertenso, comparando a pessoa que tem colesterol alto. Né? Quem sabe diabético, quem sabe não, o diabético nunca vai sair da sua metformina ou da sua outro tipo o Galvus e outros tipos de medicamentos, né? Ou, da mesma forma, o hipertenso com o seu captopril, da sua forma a civastatina com a pessoa que tem colesterol alto, são remédios que eles vão tomar a vida inteira e vão continuar vivendo normalmente. Então, por que uma pessoa que tem um transtorno de humor e de personalidade tem tanto preconceito com um remédio que possivelmente vai tomar durante 2 ou 3 anos num tratamento, né, e depois vai entrar em fase de desmame e vai ter uma vida normal também? Então, olha que preconceito absurdo que a gente cria quando o problema é aqui, né? Quer dizer, se eu tenho uma dor no meu joelho, eu procuro um ortopedista, possivelmente especializado em joelho. Então, se eu tenho uma dor que me dá o esvaziamento de possibilidades, porque a tentativa de suicídio, basicamente, é o esvaziamento de possibilidades, eu não procuro o profissional que vai me tratar? Qual é a lógica nisso? Não existe lógica, a não ser que essa lógica seja explicada pelo próprio preconceito. Então, o voluntário, ele é um polo multiplicador da quebra de preconceito para com saúde mental. Os senhores, a partir do momento que usarem a tarja gloriosa, diga-se de passagem gloriosa, de ser um voluntário do CVV, porque muitos justos que precederam vocês usaram e salvaram muitas vidas, então tenham muita responsabilidade ao usar essa tarja chamada voluntário, os senhores passam a ser polos multiplicadores da quebra de preconceito para com saúde mental. A quebra de preconceito para com saúde mental
é o único âmago, é o único foco, é o único, na verdade, arqué, ou seja, foco lá central da verdadeira prevenção do suicídio, né? Quando a gente tem total consciência que podemos e devemos procurar ajuda, independentemente de onde vem essa ajuda, a gente começa a tratar a prevenção do suicídio de uma forma séria. E aí, para findar a minha fala aqui, porque eu tenho mais 5 minutos aqui pelo meu tempo, desculpa. A gente tem que ter a consciência de que o CVV é uma instituição muito séria. Salvo engano, desde a década de 60 no Brasil, por favor, em São Paulo foi o primeiro foco do CVV, né? Ou 50 ou 60, depois me ajudem, por favor, tá bom? E o CVV, ele faz um trabalho de terapia. Como assim terapia, se eu sou voluntário? Eu vou explicar o porquê. As maiores companhias mundiais, e eu faço parte do grupo do Facebook Brasil para estudos de algoritmos, quando uma pessoa digita lá suicídio, melhor forma de se matar, a pessoa começa a ser bombardeada por várias e várias frases otimistas e principalmente induzindo ela ao CVV. Mas o CVV, quem sabe, seja uma das formas mais eficazes de terapia na área da prevenção do suicídio. Vou explicar terapia. Eu sei que não é uma terapia. Calma. O verdadeiro tratamento, na verdade, o verdadeiro não, mas o primeiro tratamento para a prevenção do suicídio, no que diz respeito a escutar pessoas desesperadas, não se dá nos consultórios de psicólogos, não se dá nos consultórios de psicanalistas, não se dá nos consultórios de psiquiatras. Ele se dá no dia a dia, ele se dá no escritório, ele se dá no convívio de uma igreja, no convívio do clube. Quando eu percebo que aquela pessoa começa a mudar suas características, né? Tudo que ela gostava de fazer, ela passa a não gostar, ela começa a se tornar cada vez mais introspectiva, e aí é que vem o papel do encaminhamento, do ouvido compassivo, e aí é que entra o CVV. Quando uma pessoa simplesmente doa ouvido, passa a ouvir aquele que está em dor, aquele que está em sofrimento latente ali. Por isso que eu digo que o primeiro tratamento não se dá nesses consultórios. O primeiro tratamento se dá no dia a dia, de pessoas comuns, sem serem ligados diretamente à área da saúde mental. O primeiro tratamento se dá por voluntários. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu tenho 57 abordagens a tentativas de suicídio. Eu abordei diretamente 57 pessoas. Eu vi 57 vezes a face da morte. E eu garanto para vocês que ela não é bonita. Ela é cinza, ela é opaca e ela é decorrente de muita dor e de muita luta consigo mesmo, né? Os senhores vão salvar pessoas. Tenham responsabilidade nessa função, porque esta função salva pessoas. Esta função tira pessoas dos braços da morte. Quem está falando aqui é um bombeiro que se acostumou a ver os braços da morte algumas vezes. E tenho certeza que quando você se abnega a esse ponto, você não está se abnegando você não está buscando o crescimento pessoal. Você está buscando o âmago de salvar o próximo. Se Deus fez alguma coisa mais bonita, alguma coisa mais divina, que se aproximasse do próprio Deus, do que salvar vidas, ele guardou para ele e não trouxe para cá. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande. E eu vou terminar com uma frase minha aqui, que diz o seguinte: viver pelos outros é a única forma de viver plenamente. Você nunca vai ser pleno se os outros que te cercam não estiverem plenos também. Então, viver pelos outros, e não para os outros, porque é escravidão, mas viver pelos outros
é a única forma de viver plenamente. E não existe característica e concretização mais nobre de viver pelos outros, a não ser que seja pelo voluntariado. Parabéns a todos vocês por esse caminho. O caminho não é fácil, viu? O caminho ele é espinhoso, mas estejam totalmente conscientes que lá no final, quando você retirar de alguma forma uma pessoa do desespero, uma pessoa da obscuridade, não existe gratificação maior. Quem sabe, como eu disse, eu digo para os bombeiros que eu formo, quando você salva uma vida, toda uma carreira está paga. Quem sabe quando você salvar a sua primeira, toda a sua missão está cumprida. Obrigado, gratidão. Muito bem. Amigos, eu vou pedir para todos abrir o microfone, por favor, se for possível, esse microfone aberto e num gesto de muito carinho e gratidão, eu gostaria de ouvir a pessoa de Major. Gratidão, gratidão, gente. Obrigado. Dizer uma coisa. Parabéns, foi muito bom. Gratidão. Vou pedir agora para os amigos fecharem o microfone novamente. E para o Major, eu tenho certeza que as minhas palavras, elas são reforçadas como a palavra do grupo. Nós agradecemos do fundo da nossa alma. Sabe que tem pessoas que passam pela nossa vida, pode ser por 45 minutos, 1 hora, mas que jamais a gente vai esquecer. E as suas palavras estão gravadas no nosso coração. Eu penso que o Wagner foi abençoado quando sugeriu para que você estivesse conosco. Não poderíamos ter uma noite mais feliz para quem está se candidatando ao voluntariado para poder ouvi-lo, com todas as dicas, com a emoção que o senhor compartilhou conosco, com o carinho. E o que nós pedimos é para que Deus possa abençoar a ti, a sua família, com muita saúde mesmo. Obrigado. Que o senhor continue essa missão maravilhosa de salvar vidas. Eu vou dizer outra coisa. A missão é nossa, Ricardo. É nossa, estamos juntos. Enquanto nós estávamos aqui, embebecidos aí, enriquecidos com a sua fala, a Natália está aqui do lado, com o celular. E esse celular come quente. E aí alguns amigos que estão no grupo mandam mensagem. Então, algumas bateram foto mostrando que anotou tudo que o senhor falou. Que bom, então, que bom. Dicas, Eu fui uma dessas. Olha lá. Outra colega psicóloga do grupo disse assim, Natália do céu, ele é mais psicólogo do que eu. Então, assim, são gestos de carinho que cada um poderia aqui ter a palavra para levar até o seu coração. E eu sou o porta-voz do grupo para dizer muito obrigado, Major. Obrigado. Deus abençoe sempre. Se você me permitir, Ricardo, fazer só um merchan aqui. Sabe quem quiser... Eu queria saber dos livros e queria saber das redes sociais. Não é, na verdade, não é dos livros, é das redes sociais, porque o livro, Ricardo, eu não vendo ele abertamente, porque como é uma técnica... eu tenho muito medo que essa técnica caia, de alguma forma, em mãos de tentantes. Gente, deixa eu falar, eu não falo suicida, tá? Porque quando você fala suicida, você põe uma tarja nas costas dessa pessoa pro resto da vida dela. Então eu falo tentantes. A técnica prevê a palavra tentante. Ele está tentando contra a própria vida naquele momento e depois ele tem o direito sagrado de ter uma vida normal. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né? Eu tenho lá o Instagram, que eu acho que é a rede social mais ativa minha, que é o Diógenes.Munhoz. Diógenes.Munhoz, Munhoz com Z no final. Então, me sigam lá, por gentileza. E eu tenho o meu site, né? Inclusive, tem matéria do CVV lá, que é o Diógenes.com, diogenesmunhoz.com.br, www.diogenesmunhoz.com.br. Estou muito blogueirinho. Obrigado, gente. Major, é o seguinte, nós não sabemos ainda onde é que o senhor vai falar em Rio Preto, mas que reserve um espaço grande, porque toda essa galera aqui, com certeza, lá estará, tá bem? Vai ser uma honra. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Gratidão. Nós agradecemos muito, Major. Obrigado, Ivete.
Fique com Deus todos aí. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Amigos, nós vamos assim, enquanto eu falo alguma coisinha aqui, quem quiser tomar uma aguinha, um detalhe, o Amarildo está encerrando a gravação da fala com o Major e nós vamos iniciar nos próximos minutos uma segunda gravação que seria algo interno, em casa, em família, um bate-papo nosso, tá? Com as diretrizes do CVV e ficando aberto para tirar as dúvidas dos amigos, tá bom? Então, o Amarildo está na